Vou botar aqui o... Vai ter que esperar, não. Já estamos. Opa! Boa tarde para todo mundo que está aqui mais uma vez nos acompanhando nessa série de lives que a gente tem feito sobre moradia, né, com o slogan Juntos Podemos Morar Sozinhos e com a Covid-19. Meu nome é Juliana Barica Rigini, sou assistente social e me juntei aqui com a Flávia Pope do Instituto JMG e com a Daniela Carmelli para pensar sobre esse tema morar, que é tão importante e tão intenso nesse momento que a gente está de isolamento social dentro de casa, em que a gente reflete como a gente quer morar, como a gente constrói essa convivência intensa que a gente está vivendo com as pessoas que estão dentro de casa e como que a gente constrói uma convivência com pessoas que estão distantes da gente por conta do isolamento. Desde o dia 8 de maio, a gente teve uma sequência de lives ouvindo várias pessoas, ouvindo profissionais, pessoas com deficiência que moram sozinhos, familiares, irmãos, conhecendo um pouco sobre essa modalidade da moradia independente, e hoje a gente queria ouvir um pouco do poder público, né? Como é o olhar a respeito desse tema moradia, quais são as políticas que a gente tem, refletir um pouco nessa esse tema que é tão importante e que às vezes a gente precisa cavar espaços para discutir sobre ele, né? Então, nada melhor do que nesse momento do isolamento social a gente poder conversar um pouco. Então, a gente já agradece a presença do Tiago, do secretário Cid Torquato e do Geraldo, que está aqui representando o Rio de Janeiro, né? Então, eu dou a palavra agora para a Dani, para fazer a abertura oficial. Boa tarde. Uma honra e um prazer estar aqui hoje. Eu sou a Daniela Carmelli, sou psicóloga, consultora na área da pessoa com deficiência e atuo nessa área desde 1993. Atualmente, um dos trabalhos que tanto a Juliana como eu a gente atua, até para vocês saberem, Cid, Geraldo, são nas residências inclusivas com as áreas técnicas e capacitações de equipes. E a gente também, tanto a Juliana como eu, somos pares de trabalho também num fórum que estuda o envelhecimento precoce das pessoas com deficiência intelectual já há anos. Desde o início da nossa atuação, a gente observa nessa área, a gente vem ouvindo por parte das famílias que têm filhos com deficiência intelectual ou com outras deficiências, uma preocupação sempre muito grande relacionada a futuro e a moradia. Nesses mais de 25 anos, a gente observa que alguns caminhos foram trilhados, né? Principalmente aqui em São Paulo. Por outro lado, o envelhecimento de todos, ele se tornou uma questão muito premente. Nós sabemos que 43% das pessoas com deficiência hoje no Brasil têm mais de 60 anos. E por isso que essa temática, para nós, ela é tão importante de trazer para todos aqui como que a gente vai continuar a construir esses caminhos sem perder sempre os caminhos da inclusão, o propósito da autonomia e da qualidade de vida. E aí, eu queria apresentar com muita honra, né, aqui o Cid Torquato, que é secretário municipal da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo. Quero dizer, Cid, que tanto a Juliana como Flávia e eu admiramos muito seu trabalho. O Cid é advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi executivo da Lowet Partners na América Latina e da Star Media Networks, assessor em governo eletrônico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no governo FHC, fundador da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, foi secretário adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e conselheiro do CONAD, que é o Conselho Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cid também escreveu um livro, Empreendedorismo Sem Fronteiras, um excelente caminho para pessoas com deficiência, Quero também apresentar o Geraldo Nogueira, é advogado,
com muita honra. Obrigada pela sua presença, Geraldo, presidente de honra da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro, assessor do gabinete da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi subsecretário municipal dos direitos da pessoa com deficiência do Rio também, e durante a sua gestão criou um grupo de trabalho, que foi quando você e a Flávia se conheceram, para discutir modelos alternativos de moradias, incluindo a moradia independente. E o Nogueira, ele milita por mais de 2 décadas nessas áreas, na área da neurociência e da defesa dos direitos das pessoas com dificuldade de locomoção. Quero também apresentar a nossa querida Flávia Polpe, parceira nesse percurso das lives, parceira nesse percurso dessa reflexão das moradias independentes. A Flávia é presidente do Instituto JNG, participou do GT que foi criado por Geraldo Nogueira, ela é economista, tem mestrado na London School of Economics. A Flávia também tem 30 anos de experiência na área de políticas sociais, especialmente da saúde pública, onde atuou em serviços de saúde, projetos e programas de governo e de organizações internacionais. E quero também apresentar o Tiago Quintano, intérprete de Libras do Educalibras, que está aqui conosco para facilitar essa parceria, essa comunicação. Agora eu vou passar a palavra à Flávia. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos, obrigada pela presença do público aqui conosco. Obrigada, Dani, boa tarde. Bom, para mim, realmente é uma grande honra, uma imensa satisfação abrir esse diálogo com nada mais, nada menos que o secretário municipal de São Paulo, secretário Cid Torquato, um prazer enorme tê-lo conosco. O meu querido amigo, presidente de honra da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, Geraldo Nogueira, doutor Geraldo. E é um prazer estar com a audiência aqui, né? A nossa audiência que tem sido muito fiel. Bom, o nosso tema de hoje, eu vou ser o mais objetiva possível, porque a gente quer ouvir os nossos convidados. O tema será moradias para as pessoas com deficiência, né? Qualquer tipo de deficiência, mas em especial a intelectual e a mental, que é a mais desafiante nesse sentido, né? No sentido das moradias. Então, eu queria começar contando algumas das motivações que nos fizeram criar o Instituto JNG, que, para quem não sabe, JNG são as iniciais de João, Nicolás e Gabriela. A Gabi está aí nos ouvindo, um beijo para a Gabi, o Nico é o meu filho. Eles eram colegas de escola com o João, e logo, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, nós começamos a perceber que, após o término da fase escolar, o horizonte encurtava, as oportunidades de inclusão se restringiam muito. Então, nós nos perguntávamos como seria a vida adulta dos nossos filhos e, sobretudo, nos focamos, nos sentimos muito forte qual seria a perspectiva de sair da casa dos pais. Por quê? Porque a gente considera que sair da casa dos pais é um movimento saudável e indispensável na vida adulta de todas as pessoas. E, naquele momento, a gente percebeu que praticamente não havia essa perspectiva. A gente entende que as moradias, elas são estruturantes, tudo se organiza ao redor de uma moradia, do lugar onde você constrói sua identidade, tem sua privacidade, né? Ela funciona mais ou menos como uma pedra angular. A gente não acha que a moradia é um local que a gente deve levar as pessoas com deficiência quando elas já não tiverem um futuro. Então, em cima dessas crenças, dessas, né, motivações, nós começamos a estudar, a pesquisar, e descobrimos que existem diferentes modelos de moradia, né, para pessoas com deficiência, para atender diferentes objetivos. Tá? E aí vimos um pouco de tudo e gostamos muito de uma organização, de um modelo que vimos funcionando na Inglaterra. Nós, então, decidimos adaptar a nossa realidade brasileira, trazer para o Brasil esse modelo de moradias independentes com apoio individualizado. E eu vou rapidamente caracterizar 3 pontos que são importantes da gente reter
nesse diálogo que nessa conversa que nós estamos abrindo. Esse modelo de moradia independente, ele, em primeiro lugar, ele conta com 2 níveis de apoio, um permanente, 24 horas, muito enxuto, e capaz de tomar providências, não é uma equipe permanente completa, né? E depois você tem um outro nível de apoio que é personalizado e de acordo com as necessidades de cada morador. A segunda característica muito importante é que a pessoa ela decide com quem ela vai morar, ou seja, ou ela mora sozinha ou ela escolhe com quem morar, num apartamento completo, sala, quarto, cozinha e banheiro. E a terceira característica importante é que o objetivo de todos esses agentes de apoio não é terapêutico, embora tenha um olhar de profissionais formados, né, e que tem efetivamente esse olhar terapêutico, o apoio ele é totalmente focado na mediação e no desenvolvimento de habilidades e funcionalidades para lidar com o dia a dia comum que qualquer casa requer. Né? Então, isso é muito importante, não há dentro dessa estrutura uma espécie de competição com todo um arsenal de terapias que muitas vezes essas pessoas precisam. Bom, ao contrário do que se imagina, e a gente vai ter tempo ao longo da nossa conversa, esse modelo ele é custo-efetivo, só quero deixar registrado essa que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né, sobre financiamento, custo, como economista não consigo me furtar desse tema, simplesmente pelo fato de que ao contratar por horas, você já tende a reduzir muito um dos componentes mais caros da moradia, que é o recurso humano. Bom, e eu acho que fica claro que nosso objetivo hoje aqui, nessa conversa com pessoas tão ilustres, não é, pelo menos, né, de nossa parte, comparar ou julgar modelos para definir se um é melhor outro do que outro, muito pelo contrário, nós não acreditamos num tamanho único para todos, a gente acha que é importante ter opções e achamos oportuno que, justamente numa política expansiva com relação às residências, a gente possa avaliar modelos alternativos, que foi o que a gente, né, procurou fazer lá com o apoio do Dr. Geraldo, no Rio de Janeiro. Então, assim, claramente, em cima de uma atitude altamente colaboradora, de construção, a gente não está aqui diante de pessoas que a gente respeita muito, super engajadas em seus trabalhos. A gente quer, mais uma vez, já falei várias vezes, dialogar, e gostaríamos de começar perguntando para o secretário Cid Torquato, depois para o doutor Geraldo Nogueira, qual é a visão dos senhores sobre moradias para pessoas com deficiência. Bom, francamente, pergunta difícil é com o Geraldo, então acho que eu vou passar para ele. Mas uma outra questão que eu queria colocar era o seguinte: eu quero fazer uma outra abordagem dessa questão. Vocês conhecem muito mais desse tema do que eu. Né? Só pela introdução já mostra o nível de conhecimento, e que é muito maior do que o meu conhecimento específico. Eu queria fazer uma outra provocação, que inclusive muito bom ter o Geraldo aqui, que é avaliar o modelo de gestão dessas residências. Entendeu? Hoje, elas, no modelo de São Paulo, elas estão sob a assistência social, certo? E, obviamente, a Secretaria da Pessoa com Deficiência é uma secretaria meio, então não, nos cabe provocá-los, questioná-los, já falei, estimulá-los, né, a fazer o que eles têm que fazer, aumentar o serviço e tudo mais, mas é uma atribuição da assistência social. Diferentemente do Rio de Janeiro, é que a secretaria não é uma secretaria meio, é uma secretaria que, em grande medida, né, obviamente não em todas as áreas, mas ela é uma secretaria fim, administrando esses equipamentos e serviços específicos e especializados em pessoas com deficiência. Então, a reflexão é: qual é o melhor modelo para gerir esse tipo de equipamento, esse tipo de serviço? O modelo que hoje é o de São Paulo, que é o mais comum, né, o modelo gerido pela assistência social, o modelo que o Rio criou.
É uma reflexão que eu ando fazendo muito esses dias, né? Porque eu vejo que, apesar dos nossos esforços há décadas, a agenda da pessoa com deficiência roda muito devagar. Os recursos não estão lá, não há recursos disponíveis, ou seja, há recursos, mas não recursos alocados. É uma guerra conseguir, né, os investimentos perto, não, perto não, ainda longe do necessário para ter algo ideal, né? Então, é muito difícil fazer com que o gestor público, em qualquer lugar do mundo, né, praticamente, aloque sempre uma batalha. Então, eu, francamente, acho que depois de 3 anos e meio aqui, como secretário meio, talvez eu defenda o modelo do Rio de Janeiro, onde a Secretaria da Pessoa com Deficiência, em existindo a Secretaria, né, ela vai administrar aqueles serviços que a gente pode considerar específicos, né, para pessoas com deficiência, como alguns tipos de reabilitação, né, esse tipo de as moradias, os centros-dias, cursos, né, e outras ações dessa natureza. Né, queria até escutar o Geraldo, qual é a opinião dele sobre isso. Opa, está comigo? Yes. Sim. Bom, uma vez mais, queria cumprimentar aí a todos os colegas, né, que estão participando comigo aqui, a Daniela, a Juliana, a Flávia, assim, que foi um encontro muito feliz para mim, né? Eu me surpreendi muito, assim, com a Flávia, com a postura dela, né, o desejo de fazer as coisas acontecer e o conhecimento que ela traz nisso, né, ao ponto de criar um instituto e batalhar por isso aí, né? Eu, inclusive, assim, a gente se propôs a criar esse grupo lá na época, até muito em respeito a esse trabalho da Flávia, né? Eu queria ver muito isso acontecendo, mas ainda vou ver isso acontecendo da forma que a gente estava pensando. Eu já vou explicar isso melhor. Porque eu estou nos cumprimentos, eu queria cumprimentar meu amigo Cid Torquato, que também, Flávia, assim, tem sido uma grande surpresa que nós percebemos, eu e Cid, que a gente fez algumas lives juntos, né? E todas as conversas que nós temos, nós afinamos muito o pensamento. E isso é muito legal, porque ele está numa cidade, eu estou numa outra, né? Nós somos 500 quilômetros de distância, a gente praticamente não se fala, assim, não nos falávamos no dia a dia, a gente se conhecia e nos descobrimos, assim, com ideias muito parecidas, muito afinadas, né? E eu só posso remeter isso a um motivo. O motivo é porque o Cid é um secretário que não é um secretário que vem da política típica, né? Que estar ali para fazer uma política e depois fazer o trabalho que a secretaria demanda. É o contrário, né? Ele é uma pessoa que sofre na pele, isso já é um grande sinal para essa compreensão, né, da causa que ele está lidando, e outra é que ele foca mesmo nessa tensão, né? O objetivo dele é fazer pela causa, não tem aquele interesse maior político que às vezes atrapalha a pessoa, né? Então, a gente tem tido o prazer de se afinar assim, né, nas ideias. Bom, também queria agradecer o Tiago aí com essa profissão tão importante, né, que dá acesso aos surdos, às nossas falas, né? Eu considero sempre que a surdez é a deficiência que mais exclui pela falta da comunicação, né? É uma exclusão muito perversa, porque a pessoa fica isolada, que ela tem toda a mobilidade do mundo e, ao mesmo tempo, tem um isolamento maior do que uma pessoa com uma outra deficiência, que gera, às vezes, né, uma imobilidade muito grande, né? Então, os intérpretes são fundamentais nesse papel e agradecer aí a presença do Tiago. Falando do nosso objetivo aqui, né? Eu queria, assim, sinalizar primeiro que a Lei Brasileira de Inclusão, ela, que é de 2015, né, ela acabou trazendo esses conceitos, apesar de que a lei não entrou muito no detalhe do conceito. Ela fala lá em moradia de vida independente, moradias assistidas e residências inclusivas. Não, moradias inclusivas e residências assistidas. Então, assim, trouxe 3, para a Lei Brasileira de Inclusão, tem 3 modelos, né? Ela está 3 modelos, apesar que não foi conceituada, porque é um artigo que a gente chama no mundo jurídico de eficácia contida, né?
ele não tem uma eficácia plena de imediato, ele depende de uma regulamentação para que a eficácia dele passe a valer, né? Então, na verdade, assim, a lei instituiu esses modelos, não explicou direito o que é e remeteu no próprio artigo essa competência ao poder público para implantar esse programa. Aí agora só Deus sabe quando, né, algum poder público aí do Brasil, não estou falando de nenhum específico, vai arregaçar as mangas e implantar aí um desses modelos, né? Pelo que eu conheço, assim, quer dizer, na verdade, esse movimento ele começou muito, né, das moradias assistidas, ele começou muito na Europa, quando começou aquela questão da desinstitucionalização dos manicômios, né, as pessoas estavam internadas, principalmente com deficiência mental, né? E aí começou esse processo de ter as moradias assistidas, que tem, na verdade, eles chamam, inclusive, de moradias assistidas ou residência terapêutica, né? Porque tem a finalidade mesmo muito do tratamento, do acompanhamento médico, o que acaba diferenciando no nosso público, né? Depois, nos Estados Unidos, na década de 60, mais ou menos, começa um movimento também de moradias assistidas, residências terapêuticas, não para deficientes mentais, mas para pessoas usuárias de drogas, né? Aí eles começam com esse trabalho lá na década de 60, e o movimento de venda independente, que estava se aflorando na época nos Estados Unidos, né? Eles dão um grito de independência, querendo um modelo de moradia de vida independente. Então começa uma outra história nos Estados Unidos desse tipo de moradia. Mas o fato é que, trazendo aqui para nós, né, o modelo, por exemplo, que tem hoje no município do Rio, é um modelo que é mais para moradia inclusiva. Apesar de que ele acaba tendo uma característica um pouco de assistiva, e quando eu cheguei era muito maior essa característica de assistiva, depois a gente procurou tirar um pouco esse peso, porque, assim, quando a gente fala de moradia assistida, aí remete um pouco para essa questão das moradias terapêuticas, né? E para a pessoa com deficiência, o que difere é que a gente pensa sempre na inclusão, né? Então, todo suporte que vem de assistência, né, moradia assistida, todo suporte que vem de assistência, ele tem uma conotação diferente do que a residência terapêutica. Não é para cuidar da saúde da pessoa, né? As moradias terapêuticas, por exemplo, têm trabalhos de assistência psicológica durante o dia, tem psiquiatras que visitam, né? Passa pelo psiquiatra, enfim, tem enfermeiros, tem toda uma assistência ali. Eles também fazem terapias durante o dia, tem uns compromissos com as terapias, também faz questões para inclusão no trabalho, coisas manuais, sempre com sentido terapêutico para manter a pessoa bem equilibrada, né? Na verdade, esse modelo é para pessoas com deficiência mental, que está com a deficiência, assim, crônica, né? Aquela deficiência já ficou crônica, porque tem muita gente com deficiência mental e, aliás, tem um grande número na população que é altamente controlado com alguma medicação e uma terapia mais eventual. Então, não é o caso, né? A pessoa trabalha normalmente e tal. Então, esse modelo, né, da casa das residências terapêuticas, ele é mais para aquele cidadão que já entrou, a doença já entrou no estágio crônico, né? Que ela requer uma assistência diária de controle. Bom, eu expliquei isso para a gente fazer a diferença na deficiência. Na questão da deficiência, aí falando, por exemplo, desse modelo do Rio, já houve no passado, né, mas aí isso agora acabou, assim, tinha também um pouco desse modelo, porque tinha atividades dentro das casas, né? Atividades, por exemplo, ia lá professores para ensinar artesanato, artífices, né? Ou professores de educação física para fazer educação física com a pessoa. E, assim, eu particularmente sou contra isso, porque, assim, na verdade, eu vejo as duas residências, né? Eu estou falando agora da moradia inclusiva, eu estou falando desse modelo que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe, porque aí eu estou adotando essa terminologia da LBI para diferenciar das residências terapêuticas que falam muito em moradias assistidas, né? Para diferenciar. Então, falando de moradia de inclusão. Esse modelo, na verdade, sim, eu sou contra você colocar qualquer tipo de atividade que tire a característica de uma casa, de uma moradia, onde você faz o que você bem entender. Eu quero acordar mais tarde hoje. Se eu posso, eu vou acordar. Se eu não posso ter um compromisso, mas sou eu que decido se eu tenho um compromisso ou não tenho, né? É muito chato você morar numa casa e você tem atividade física, por exemplo, 7 horas da manhã.
aí chega alguém, algum funcionário, todo mundo para fora da cama, vamos lá, está na hora do exercício físico. Isso não é moradia, né? Isso é uma pessoa está escravizada dentro de um centro de reabilitação eternamente, só mudou o nome e pôs numa casinha bonitinha, né? Então, assim, tem que ser moradia mesmo, né? Eu me lembro que nesse modelo aqui do Rio, tinha um pouco disso ainda, peguei, aí a gente acabou com isso totalmente. E, assim, as assistentes sociais que cuidam, aqui, na verdade, os profissionais que mais têm, que lidam com a casa, são cuidadores, porque a maioria das pessoas tem uma deficiência mais grave, né, com uma incapacidade mais severa e precisam de cuidador, assim, a maioria tem ajuda para alimentar, para tomar banho, a grande maioria, né, dos que estão na casa. Então, a grande equipe são de cuidadores. E tem as assistentes sociais que é exatamente para programar essas saídas, né? Então, assim, a pessoa tem que fazer uma reabilitação. Ela não vai fazer na casa, ela vai sair, vai numa unidade de reabilitação, ali ela vai se relacionar com a comunidade, com todo mundo. Ela vai pegar o carro, vai sair, vai ver a rua, vai... Então, ela não vai ficar presa na casa e ela vai ter uma participação social como qualquer outra pessoa faz, né? Se você mora e precisa fazer algo, você vai para algum lugar para fazer, ou uma fisioterapia, ou fazer uma terapia psicológica, ou fazer um curso de informática, ou o que seja. Então, a ideia é que as pessoas saiam da casa e façam isso fora, e tenham a residência como uma morada. Agora, é claro que muitas pessoas, né, hoje todos nós trabalhamos em casa, né? Eu me lembro que uma garota lá, ela pediu a gente que ela aprendeu, uma paralisada cerebral, assim, bem severa, e ela aprendeu a pintar, né, com a boca, né? E aí ela queria ter um ateliê. Então a gente montou um ateliê no quarto dela. Então, assim, mas é por prazer, ela faz isso por prazer. É claro que ela vende os quadrinhos dela, ganha algum dinheiro, mas é um prazer ela fazer aquilo. Ela quer estar perto daquilo, para a hora que der inspiração, ela ir fazer. Então é diferente da pessoa ter uma obrigatoriedade de fazer aquilo, né? Agora, o modelo de vida independente, que eu acredito que a lei quis trazer, é um plus acima desse, que seria aquele modelo que nós, naquele grupo, Flávia, a gente tensionava criar, que é um modelo de residência onde pessoas que têm uma capacidade maior de mobilidade, de independência, e também, assim, se tem uma deficiência intelectual, mas ela pode assumir algum compromisso diante da vida dela, tem condição de sair, por exemplo, no supermercado ao lado, ou de decidir algumas coisas, toma banho sozinho, resolve as suas coisas sozinha, essa pessoa poderia morar nessa residência. Então, é um modelo diferente, onde você teria um grupo de suporte, mas não um atendimento como numa moradia inclusiva. Você teria um polo, né, no meu entender, de apoio a essas pessoas. Você pode ter um polo, inclusive com alguns profissionais. Eu vejo a possibilidade de ter uma assistente social, uma psicóloga para dar uma conversada, né, assim, com o pessoal para tirar algumas ansiedades e tal, e ter um administrador desse condomínio, vamos dizer assim, né? E o ideal era que essas casas caminhassem para ter pessoas morando que não são pessoas com deficiência. Inclusive, aqui assim no Rio, a gente estava com um desejo muito grande, a gente achou um terreno, mas depois o pessoal falou que tinha uma violência lá próxima. Lamentavelmente, a gente tem isso, né? No Rio, todo lugar que você vai tem uma troca de tiro no morro ao lado, enfim, essa situação. Mas a gente ficou meio temeroso. Mas também o projeto não avançou, mas ainda vai avançar no futuro, eu tenho certeza disso. E a ideia era que a gente, por exemplo, abrisse algumas unidades para alugar, por exemplo, porque esse terreno que a gente viu era próximo ao UERJ, a Universidade do Estado aqui do Rio. Então, alugar para estudantes alguns espaços, para que esse estudante veja a realidade dos deficientes durante o dia e que esses deficientes também, essas pessoas com deficiência também tenham uma inclusão real ali dentro da sua moradia, convivendo com pessoas que não são deficientes, né? E esse aluguel poderia gerar um recurso para ajudar a gerir o próprio espaço, né? Então, assim, são ideias, né? A gente não tem... A Flávia tem muito mais visão disso, que ela viajou. Eu confesso que eu nunca vi, né, um modelo de moradia no exterior, nunca tive essa oportunidade, mas eu penso muito a moradia de vida independente, assim. Inclusive, eu tinha, na época, conversado com o prefeito aqui, isso não foi desfeito, inclusive, né? Porque a dinâmica da política, ela é diferente do que a gente pretende ou do que a gente quer, né? Os fatos políticos vão
nos remetendo para outras ações e outras demandas, né? Mas numa conversa que a gente teve, ele ficou disposto a criar o condomínio, a construir o condomínio. Então, nós criamos o grupo, que a ideia era criar o grupo, achar um modelo de gestão para esse modelo de moradia inclusiva, nesse condomínio de moradias de vida independente, de moradia de vida independente, e a gente também estava sonhando de ter uma mistura entre privado e público, e aí isso ficou muito difícil, porque a legislação nossa, a legislação pública, ela é muito complexa, né? Eu confesso que é uma legislação que eu não domino, não conheço, até porque eu não tenho especialidade nessa área, né? E a gente teria que consultar muito, a própria procuradoria, eu acho que do município, vai ter dificuldade de encontrar o caminho, mas o ideal é que tenha essa parceria, porque geralmente esses projetos são projetos caros, né? Por exemplo, lá na moradia inclusiva, que é o modelo que tem lá, cada pessoa ali custa em torno, eu vou arredondar o valor, em torno de R$5 mil por mês. Então, se você partir para uma moradia de vida independente com um custo desse, né, lá moram, por exemplo, 55 pessoas, aí você multiplica isso, né, 55 vezes 5, depois vezes um ano, vezes 12, né, você vai ver quanto dá num ano, é muito dinheiro. E então, assim, e não é nada, você atender 55 pessoas na cidade é uma gota d'água no oceano. Então, como você vai pensar em expandir esse projeto tendo essa realidade de um custo desse, né? Então, a gente tem que pensar no modelo de vida independente e de moradia inclusiva, tendo uma participação social, no meu entender. Obrigada, Geraldo. Muito obrigada. Muito obrigada. Secretário Cid Torquato, eu gostaria de devolver e até... eu acho que a sua reflexão ela é altamente relevante e a gente pode perfeitamente adaptar todo esse nosso diálogo centrando na questão do modelo de gestão, né? Eu acho muito interessante essa função meio que o senhor descreve, me remete à época das reformas do setor saúde na América Latina, nos anos 90, que eu tive a oportunidade de acompanhar, que eram as fusões das previdências sociais, né, no nosso caso o INAMPS com o Ministério da Saúde, e havia sempre aquele desafio de reitoria, quem é o reitor? E eu sempre acho que a Secretaria... Eu não, confesso ao senhor que eu gosto da ideia de uma função meio, porque ser reitor é ser capaz de atuar em todas as secretarias para que todos, né, nos orçamentos que já estão estipulados nas demais secretarias, contribuam para as políticas que deem mais direito para as pessoas. Eu gostaria que o senhor, por favor, fizesse a reflexão sobre o modelo de gestão, que eu acho que é bastante importante para o nosso objetivo. Uma outra reflexão que eu gostaria de propor, inclusive em função da experiência que nós temos aqui em São Paulo, e a nossa secretaria estudou muito o modelo aplicado aqui na cidade, que é o modelo da residência inclusiva. Nós temos 17 residências na cidade, né, e planos de expansão, mas planos que a gente sabe que, neste momento, por isso que a questão, né, das políticas públicas para as pessoas com deficiência, onde elas ficam, né? Se na secretaria do Geraldo, provavelmente elas estavam mais, algumas questões andavam mais aceleradas do que numa secretaria meio, não é possível. Então, por isso a questão da gestão. Mas uma outra reflexão que eu trago também, que é muito importante, de novo, eu estou falando com pessoas que conhecem o tema melhor do que eu. Eu conheço algumas coisas na prática e eu vejo como gestor problemas graves que precisam ser pensados, né? Não só o modelo de residência que a gente vai ter, mas como a gente vai gerir isso de modo geral. Uma delas é a questão da secretaria, de onde vem o orçamento, ou quem é qual a expressão que você usou, o reitor do negócio, mas a outra questão é o seguinte, como são feitos os encaminhamentos? Infelizmente, aqui em São Paulo, a maior parte dos encaminhamentos são feitos judicialmente, ou seja, não é porque a rede de assistência social identificou alguém que está na fila e vai entrar. Não, porque as vagas são ocupadas por ordem judicial e de modo geral, de forma equivocada. As residências inclusivas de São Paulo estão numa situação que eu diria
de alerta, porque em função dessas ordens judiciais, porque são enviados para elas pacientes que deveriam ser enviados para residências terapêuticas e acabam por questões aí processuais acabam sendo mandados para residências inclusivas, acabando com a gestão dessas residências, porque elas não estão equipadas nem em termos de recursos físicos, nem recursos humanos, para uma série de questões que dizem respeito à residência terapêutica, por exemplo. Então, elas, em São Paulo, hoje, elas sofrem. Então, tem que ser feito o modelo que se escolha, tem que ser feito um trabalho muito forte com o judiciário, para que isso não aconteça. Isso tem inviabilizado, né, muitos casos. Então, eu vejo isso como muito grave, algo que atrapalha a gestão, né, e que tem que ser equacionado para que a gente possa ter e oferecer para a população algo que funcione na ponta, que não seja atrapalhado, né, por um agente público, inclusive. Não, Flávia. Não, por favor. Eu acho que as reflexões do secretário Cid Torquato são altamente relevantes. Eu só ia realmente comentar essa desarticulação quando a demanda vem encaminhada pelo judiciário, é mais um sinal de que essa função gestora, articuladora, ela está desarticulada, né? Então, fica bem nítido para a gente que está diretamente envolvida a assistência social, a área de saúde, direitos humanos, o direito da pessoa com deficiência e as secretarias de habitação, que dependendo da prefeitura, ou está no gabinete do prefeito, ou é uma secretaria de habitação e obras, enfim. Então, todo esse arsenal que a gente estava, né, esses conceitos, o que é residência inclusiva, o que é terapêutica, mistura-se tudo. E aí a gente tem aqui ouvintes ilustres do Ministério Público do Rio, queria saudar a nossa querida procuradora, a doutora Luciana Direito, eles também sentem do lado de lá essa falta de soluções e um canal de diálogo. Portanto, eu acho, secretário Cid Torquato, que o seu comentário sobre o modelo de gestão, é claro que existe a especificidade mas eu acho que é um tema bastante importante. A pergunta que eu lhe faço, o fato do encaminhamento já vir via judicialização, Juliana, desculpa, eu te passo a palavra, porque eu falei que era um diálogo e eu gosto muito de conversar, esse é um tema que me é muito caro. Peço desculpas, eu vou devolver a palavra para a Juliana. Desculpa. Eu acho que você fez a pergunta, eu acho que essa pergunta tem que ser respondida, depois a gente encaminha aqui com o resto dos temas e com as perguntas da comunidade que está aqui ouvindo a gente. Pode seguir. Sim, olha, eu queria primeiro também cumprimentar a doutora Luciana Direito, o Ministério Público aqui faz um trabalho fantástico, ela é uma pessoa muito aguerrida, né, não poupa esforços, não só ela, mas outros promotores também, tem a doutora Renata Schelfer, enfim, tem vários, aqui eu não vou citar todos os nomes, elas estão mais à frente nesse momento, né. Eu queria, inclusive, também fazer uma correção, eu acabei misturando as coisas, a Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, fala no modelo de moradia para a vida independente e de residência inclusiva. A moradia assistida é que vem daquele contexto que eu expliquei, né, histórico, ligado à deficiência mental, né. Bom, falando sobre gestão, pelo que eu estou entendendo, na gestão que tem em São Paulo, ligado à Secretaria de Assistência, a gente também tem aqui que são os abrigamentos, né? Que, na verdade, não tem esse modelo, é um abrigamento, onde a gestão ela tem uma hierarquia, né? Quer dizer, assim, os funcionários públicos têm uma autoridade sobre aquelas pessoas que estão morando ali, né? E então elas estão sobre um controle da sua vida sujeito a essa hierarquia do local, né? O que é diferente do modelo de residência inclusiva e muito mais, claro, de moradia para a vida independente.
Porque a residência inclusiva, ela usa, inclusive, realmente recursos do SUAS, né? Mas ela tem que ter uma gestão que compreenda por que ela chama residência inclusiva, diferente de moradia assistida, né? Assistida ligado sempre às terapias e tal. A gente sempre lembrar de moradia terapêutica, fica mais fácil de entender. Agora, residência inclusiva é porque a pessoa tem que se incluir no meio social. Não é que a residência vai ter moradores sem deficiência para fazer uma inclusão no local. Bom, esse é meu entendimento. Mas essa pessoa tem que se incluir naquela comunidade onde está aquela residência. Então, no entorno, ela tem que participar da vida do bairro, ela tem que ir no supermercado, se ela tem o BPC, ela vai lá com o dinheirinho dela, compra o que ela quer, entendeu? Toma um sorvete, vai na rua, toma um sorvete, conhece o sorveteiro, enfim, participar da comunidade, né? Então, isso que gera inclusão. Então, ela não está sujeita a uma autoridade máxima, né, pública, para ela tocar a vida dela, né? A não ser que ela tenha uma dependência muito grande e vai depender de uma programação, que é o caso, por exemplo, aí a pessoa tem que sair acompanhada, então tem que depender, na hora que tiver um acompanhante, né, um cuidador, ou seja, até um profissional mesmo disponível ali para fazer acompanhar essa pessoa na saída. Mas se não for o caso, no meu entender, ela pode sair, inclusive, para trabalhar. Trabalha e volta para casa. É uma casa como qualquer outra. Eu acho que nesse caso da residência de vida, da residência inclusiva, a diferença é que é mantido pelo poder público, e essas pessoas que estão nesse projeto são pessoas que perderam, a maioria, perderam a referência familiar, e são pessoas com os laços familiares fragilizados, né? Fragilizados, que eu digo assim, a gente teve casos lá que a gente tentou reinserir a pessoa no grupo familiar e a pessoa pediu, pelo amor de Deus, para voltar, porque sofria agressões psicológicas e até físicas em casa, né? Então, assim, são rompimentos familiares, a ligação familiar ali está fragilizada. Então, esses casos são típicos de moradia inclusiva. Agora, o modelo moradia para a vida independente, ele é diferente. É aquela opção que a Flávia falou, a pessoa ficou adulta, quer morar sozinho, quer morar com a namorada, ou com o namorado, sei lá, ou quer morar com um amigo, ou não quer mais ficar com os pais, quer sair, tocar sua vida, ter uma independência. Então, é esse modelo que pode ter, inclusive, a participação da família efetiva, de ir lá visitar, de ajudar, arrumar casa, de colocar coisas, comprar alguma coisa, né, que a pessoa queira ajudar, enfim, eu acho que ele não afasta, porque ali, nesse modelo, no meu entender, não há uma definição da lei ainda, né? Isso sou eu que estou achando, que é lá o modelo de vida independente, é o que eu acho, assim, que veio na lei diferente. Porque, assim, esse modelo, a pessoa não... É um desejo de morar sozinho, né? A gente tem que facilitar, a sociedade tem que propiciar essa pessoa que não tem como... sozinha, né, sem um apoio, ter uma moradia, ela não vai conseguir cuidar da casa como um todo, como as pessoas cuidam, então ela tem um suporte. Então eu vejo muito isso, que é aquele modelo que a gente sonhou lá no grupo, que era a gente criar um condomínio com uma administração profissional, central, né, com participação dos pais efetivos, das famílias, vou falar pais, porque fica parecendo que a gente está falando de criança, com participação das famílias efetivamente nessa gestão, né, e do poder público também, mas geridos, assim, encontrar um modelo de gestão única e essa pessoa ter ali, inclusive, a possibilidade de morar pessoas sem deficiência nesse condomínio, né, para ter essa convivência, se for possível, ou até para gerar renda para esse espaço, né. Então, é um modelo diferente que eu vejo para a moradia de vida independente. Então, gestões diferentes. A residência inclusiva, ela tem que ter uma gerência, uma administração, no meu entender, do poder público. Talvez a gente pudesse avançar e ter uma espécie de conselho, né? Por que eu não pensei nisso antes? Estou pensando agora. Não poderia ter criado. A gente tem uma espécie de conselho dos familiares, até porque muitas pessoas ali, a maioria não tem familiar, mas a gente poderia ter de outros familiares, que tem pessoas jovens com deficiência, que estão querendo ver isso e tudo, ficar mais próximo do projeto, até para ajudar, né? A administrar o projeto, enfim, denunciar erros, falhas. Eu acho que é uma coisa que pode ser feita. Mas é isso, eu acho que a gente tem um futuro pela frente e a gente tem que criar isso no Brasil, sabe? Eu acho que passou da hora, é muito ruim, né? Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, né? Eu dei esse título, né? Quando eu morrer, o que será do meu filho, né? Que é o que os pais perguntam. Então, acho que, assim, o modelo de moradia para a vida independente e de residência
inclusiva, responde a essa angústia dessas famílias, né? Responde, se a gente tiver um projeto sério, bem estruturado, responde bem, porque aí a pessoa vai ter uma vida como qualquer outra e com suporte até o final da sua vida, aí não importa a idade, no meu entender. Muito importante essa reflexão que tanto o secretário Cid e Geraldo colocaram aqui para a gente com relação a possibilidades, né? Porque eu acho que é o que nós, profissionais, mais queremos, dar possibilidades. E durante todos os encontros que a gente teve aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, as famílias nos procuram muito, porque a residência inclusiva, hoje, ela tem um critério de inserção, que são pessoas que tiveram e não têm vínculo familiar, né? E muitas famílias nos procuram, e nós, que temos um vínculo familiar com a nossa família, mas temos um filho que tem o desejo de morar sozinho, né? Então, o que nos acalenta o coração quando a gente ouve a fala de vocês é a possibilidade de ter ofertas para atender as pessoas com deficiência na fase adulta, com vínculo familiar ou sem vínculo familiar, né? Eu acho que isso é bastante importante. E a principal questão, que eu acho que vocês também já responderam bastante, é a questão financeira, porque uma vez vinda pelo Estado, a gestão vem do Estado, e isso é um custo alto para o Estado. Por um outro lado, para as famílias, elas também sempre se questionam de onde nós vamos tirar esse dinheiro, como nós vamos custear, né? Então, a gente também queria ver, essas são perguntas que fortemente vêm para a gente de famílias das mais variadas classes sociais, mas que estão querendo pensar no futuro. E nesse período também a gente teve jovens com deficiência presente nas lives que fazem as mesmas perguntas. Daí eu queria que a Flávia colocasse a pergunta de uma das pessoas que participou aqui com a gente, que foi a Fernanda Machado. E a Fernanda foi muito interessante, porque isso foi uma elaboração própria, nós falando sobre o modelo, que fique claro, a gente, como uma organização social de interesse público, nós temos buscado a solução junto a famílias de maneira sustentável e com alto financiamento, mas a gente vislumbra isso como uma possibilidade também para a política pública, na medida em que hajam novos arranjos. Falou, Flávia, pelo amor de Deus, e ela estava muito assim, animada, né, com a possibilidade, perspectiva. Ela falou, mas a gente tem dificuldade financeira, não é possível. Será que não tem alguma possibilidade do governo facilitar ou contribuir para o nosso aluguel? Eu estou até assim me incorporando a Fernanda. Será que não há algum tipo de apoio e ajuda? Quer dizer, traduzindo, a gente, desculpe, eu vou até assumir o lado de vocês, o Estado brasileiro precisa buscar soluções mais que também essa força produtiva e de financiamento que existe no Brasil contribua. Então, a pergunta da Fernanda é essa: não terá algum tipo de ajuda para que nós possamos realmente realizar o nosso sonho? Fica aí a sua pergunta, Fernandinha. Está aí, ela está nos assistindo, hein? Resposta? Bom, sou eu. A questão do financiamento é a questão chave dessa história toda, né? A gente sabe que o financiamento está muito aquém do que deveria ser e vai precisar de muita pressão política, de muita articulação para que ele cresça nos níveis que nós gostaríamos. Então, isso é um ponto também, né? Como nós nos organizamos politicamente, tanto eu aqui articulando internamente na prefeitura, mas com que base de suporte da sociedade civil eu posso trabalhar, né? Posso botar as minhas peças, né, no tabuleiro. Então, isso está sendo feito, está mal parado hoje em dia, a gente está fraco. Nós precisamos reativar, reforçar, reunir novamente o movimento das pessoas com deficiência, até porque nós estamos numa época de ameaças sérias. Essa pandemia vai cobrar um preço alto das pessoas com deficiência, já está. A gente tem notícias aí da Europa e dos Estados Unidos de instituições, pessoas sendo exterminadas, né, pelo vírus, instituições inteiras, e que ainda não tem notícia aqui no Brasil. Aqui em São Paulo nós estamos monitorando
o diálogo com mais de 300 entidades e atuação direta de provimento de recursos, doações, com mais de 80 entidades. Então, isso ainda não aconteceu. Esperamos também ataques grandes, pesados na lei de cotas, em função do desemprego. Ou seja, a gente sabe que nesses momentos de contenções, de cortes, a nossa agenda, a agenda de quem mais precisa é cortada. Né? A gente sabe, isso é quase que histórico. Espero que não aconteça aqui, isso o prefeito Bruno Covas não está sinalizando nesse sentido, mas é uma preocupação que eu digo em nível nacional. Então, eu não vejo na questão pública, né, na atenção do cidadão vulnerável, uma possibilidade de parcerias público-privado. Eu acho que isso tem que ser investimento do Estado. Eu vejo possibilidade de parceria público-privado em outras frentes, talvez não da pessoa vulnerável, em extrema vulnerabilidade, de famílias que têm alguma condição financeira e podem ajudar no processo de manutenção, e aí se envolve outros parceiros também. Né? Então, eu acho que a gente tem pouco tempo agora, eu já queria deixar minha proposta final aí para vocês que são engajadas no tema, que nós voltemos a nos reunir aí fora dessa live para pensar se não há caminhos a serem trilhados nessa gestão ainda, que já falta pouco tempo, pelo menos para deixar um legado em termos de formulação do que deveria ser o futuro. Porque faltam dados, faltam quantitativos, falta informação, falta conhecimento, que eu acho que vocês podem prover num processo de diálogo com a gente. Estamos à disposição. O Cid está sempre fazendo essas propostas, nós vamos ficar cheio de demanda de trabalho aí, que ele está pondo todo mundo para trabalhar, mas é muito bom, ele é muito empreendedor. Olha, sobre essa questão do financiamento, né, por privado, para o modelo de vida independente, eu não vejo muita dificuldade, porque, na verdade, assim, se você cria uma espécie de condomínio, né, e o setor público dá conta do funcionamento básico, deixando o resto para os próprios moradores fazerem com a receita dele de trabalho, ou do BPC, ou que a família contribua, entendeu? As coisas começam a facilitar um pouco. O problema é quando você acarreta todo o custo também em cima do poder público, né? Aí você vai fazer um projeto e ele vai ficar pequeno, vai atender 20 pessoas, 30 e não vai passar disso. Então a gente tem que pensar nisso numa forma que seja possível, que não acarrete grandes custos, né? Um custo excessivo, pelo menos, à sociedade, né, como um todo, que é o poder público, né? E que a gente encontre um meio termo. É claro que as pessoas com vulnerabilidade estão naquele outro projeto de residência inclusiva, que é patrocinado pelo SUAS, rede SUAS, né? E aí é patrocínio direto do governo. A gente não pode falar das famílias participarem, porque são famílias que estão com o laço rompido, a pessoa nem sabe quem é a família, e quando sabe, a família está em estado de pobreza, a maioria das vezes, né? Então, não é o caso. A gente está falando de dois modelos. Um modelo de classe média e classe alta, que pode ser adotado e pode ter a participação, e um modelo que é a mesma obrigação do poder público, que também tem que encontrar uma forma para amenizar um pouco, né? Um modelo que seja factível para aumentar a oferta de vagas, né? Porque senão também, igual, por exemplo, no Rio, você tem 55 vagas para o Rio de Janeiro, para uma população de 8 milhões de habitantes, né? Então, isso também não é real, né, para a necessidade. Então, a gente tem muita coisa para caminhar nisso, muita coisa para conversar, para encontrar caminhos, né? Mas eu queria, inclusive, cumprimentar também a doutora Luciana Direito, que nos assiste. Ela entrou com uma ação civil pública aqui, preocupada, o Cid colocou a coisa da Covid, né? E eu lembrei disso, que ela entrou preocupada com isso, com uma ação civil pública, requerendo vários pedidos, né, de várias providências para evitar o contágio nesses abrigamentos de pessoas com deficiência, né? A gente acabou soltando uma nota, né? A nota talvez tenha chegado a algum de vocês, a gente chamou de nota recomendatória, mas as recomendações que tinham na nota foram extraídas da peça
inicial da ação civil pública da doutora Luciana Direito, que a gente queria dar conhecimento público, porque houve uma negativa de início, né, na primeira instância, ela teve os pedidos negados. Depois, ela gravou isso e, graças a Deus, conseguiu um resultado de boa parte dos pedidos. Então, assim, a gente conta muito com a ação do MP aqui, que é muito atuante, e isso, para a gente, é uma grande tranquilidade, porque, senão, né, a gente sabe, fica todo mundo abandonado aí ao bel prazer. Mas, olha, eu topo a conversa, viu, Cid? Formar um grupo para a gente continuar conversando sobre esse tema. Que bom. Vamos montar esse grupo, hein, Cid? A gente agradece, a gente sabe que o Cid tem um compromisso agora às 16, por isso a gente vai precisar fechar agora essa live, mas nós queríamos agradecer imensamente a participação de todos. Nós queríamos falar, eu acho que assim, Cid e Geraldo, a gente pode afirmar que as famílias, elas têm interesse numa parceria público-privado, sim. Elas têm essa demanda, elas não estão só esperando do Estado, porque, assim, uma questão são as residências inclusivas para as pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. A outra questão também são um número grande de famílias que também olham para esse futuro e com a longevidade, como é que vão sustentar as residências para seus filhos? Ou a própria pessoa com deficiência vai poder se manter. E como que a gente olha isso sem perder o foco da inclusão e da qualidade de vida independente? Esse, eu acho que são os principais aspectos que a gente quer deixar aqui. Queremos agradecer a todos que nos assistiram. É uma honra estar com você, Cid. Uma honra estar com você, Geraldo. Em nome da Flávia, da Juliana, nós agradecemos imensamente, em nome de todas as famílias e das pessoas com deficiência, que nós sabemos que estão aí nos assistindo. Nós vamos responder as perguntas para vocês, por escrito, pelo Face, não é, Flávia, não é, Juliana? E conte com a gente, vamos agendar essa reunião e vamos dar sequência nessa perspectiva efetiva de construir um caminho, como você falou, né? Pelo menos deixar documentado. Daniela, eu queria te pedir só um minuto, queria fazer uma justiça aqui ao Cid, porque nas colocações dele, quando ele falou de... Agora, na sua fala, eu entendi melhor o que o Cid falou, olha que engraçado. Nossa afinidade nessa vez não funcionou bem não, hein, Cid? Não, mas é o seguinte, que o Cid falou de dar direito também a famílias fragilizadas, a estar nesse programa. Agora eu entendi melhor. Ele falou, por exemplo, vão ter famílias, né, de classes baixas, né, que vão querer colocar o seu filho na moradia para a vida independente, porque se enquadra o perfil daquele jovem naquele tipo de moradia. Acho que foi isso que ele quis dizer, e aí, por isso que ele se preocupou com o financiamento, né, como é que essa família vai pagar para estar ali, né. A gente pode encontrar um modelo, né, que aquelas famílias que contribuem ou aqueles aluguéis que são feitos para gerar a inclusão, né, banque um percentual de vagas para esse grupo, né, que não pode entrar com um recurso financeiro, né? Então, são essas formas que eu só queria fazer justiça ao Cid, porque agora eu entendi melhor as colocações dele, e também alguém que está nos assistindo pode ter ficado com essa angústia, né, que eu não entendi esse trecho. Eu queria esclarecer isso. E, Flávia, você quer deixar essa mensagem final do projeto piloto, que já está para acontecer? Bom, obrigada, eu estou um pouco angustiada pelo horário do secretário Cid Torquato, mas agradecer imensamente abrir esse diálogo, e pelo que eu entendi e registrei, nós vamos continuar esse diálogo sob a forma de encontros mais aprofundados sobre o tema, vai ser uma honra poder contribuir, e sim, nós estamos aí, os movimentos são contínuos, né? E estamos aí com uma perspectiva muito positiva, em breve, de começar o primeiro grupo piloto de moradias independentes, provavelmente, olha aí, Geraldo, provavelmente na cidade de São Paulo, com muita honra e muito prazer. Mas vai ter um grande parceiro lá. Depois a gente vai para o Rio. Primeiro São Paulo. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada pela participação.
eu sair.